Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que o Espírito de Deus te conduza a entender e a compreender mais uma palavra de Deus. Hoje, amados, estamos chegando com um devocional precioso e o nosso tema é: o que te impede de prosperar? Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério trabalha com libertação em alto nível, profundidade, como também com restauração da personalidade. Queridos, o nosso tema é muito importante. O que te impede de prosperar? E tem uma leitura bíblica em Atos 26, a partir do versículo 24, que diz assim: enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te levaram à loucura. Mas Paulo disse: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo. Porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Crês nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Agripa disse a Paulo: por pouco me convences a me tornar cristão. Paulo respondeu: quisera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem iguais a mim, com exceção dessas algemas. E o rei levantou-se, bem como o governador e Berenice e os que com eles estavam sentados, e retirando-se, diziam uns aos outros: este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Queridos, o capítulo 26 de Atos é escrito por Lucas, conhecido por sua precisão e riqueza de detalhes. Neste trecho, Paulo faz sua defesa diante do rei Agripa, relatando sua vida antes da conversão, a experiência no caminho para Damasco e a missão recebida de Jesus. O contexto é de perseguição contínua contra Paulo por parte dos líderes judeus, enquanto ele permanece firme no cumprimento de sua missão. Vamos entender a defesa de Paulo. Paulo ele inicia sua defesa reconhecendo o conhecimento de Agripa sobre os costumes e controvérsias judaicas, pedindo paciência ao ouvir a sua explicação. Agora vamos entender vida antes da conversão. Paulo relata sua educação como fariseu, pertencente à seita mais rígida do judaísmo. Ele explica que agora está sendo julgado por causa da esperança na ressurreição dos mortos, promessa feita por Deus aos antepassados de Israel. Perseguição aos cristãos. Queridos, antes de sua conversão, Paulo perseguia violentamente aos cristãos, autorizando prisões e até mortes. Mas houve uma experiência no caminho para Damasco. Durante uma missão, uma luz intensa o cegou e ele ouviu a voz de Jesus perguntando: por que você me persegues? Jesus o comissionou para ser servo e testemunha, enviando-o aos gentios para abrir seus olhos espirituais, tirando-os das trevas para a luz. Paulo recebe então uma missão. Após a visão, Paulo obedeceu ao chamado, pregando em Damasco, Jerusalém, Judeia e entre os gentios.
Sua mensagem central era o arrependimento, o retorno a Deus e a demonstração de mudança por meio de boas obras. Mas houve acusações e proteção divina. Apesar das acusações e tentativas de assassinato, Paulo testemunha que Deus o protegeu para que continuasse anunciando a mensagem de salvação. Houve uma reação então de Agripa e Festo. Festo acusa Paulo de loucura devido ao seu conhecimento, mas Paulo afirma estar dizendo a verdade. Ao questionar Agripa sobre sua fé nos profetas, Paulo recebe uma resposta evasiva, mas expressa seu desejo de que todos presentes se tornem como ele, exceto pelas correntes. Quais as lições espirituais e reflexões? Queridos, nesta história eu tiro lições importantes e reflexões. A palavra de Deus não volta vazia, mesmo que a semente da palavra não dê frutos imediatamente, ela germinará no tempo certo. O Espírito Santo age no tempo de Deus. Também entendemos e compreendemos sobre a perseverança diante da perseguição. Paulo enfrentou perseguições constantes, mas nunca recuou em sua missão. Isso nos ensina que o impacto do Evangelho em nossas vidas deve ser maior do que o medo da rejeição ou críticas. Também aprendemos sobre a evangelização e relevância nas redes sociais. Então, queridos, vivemos em uma era tecnológica e muitos têm sido chamados a evangelizar nas plataformas digitais. Não devemos permitir que o medo do julgamento ou das críticas nos impeçam de cumprir o chamado de Deus. Precisamos, então, entender sobre coragem e ousadia. A prosperidade no cumprimento do chamado exige coragem e disposição para enfrentar desafios. Apenas os que se arriscam alcançam resultados significativos. Agora, queridos, avalie o que tem impedido você de anunciar o reino de Deus. Se for medo do que os outros pensam, é hora de superar isso. Um verdadeiro líder, discípulo de visão de reino, incentiva a evangelização e não impõe barreiras. Deixe de lado o desejo de agradar a todos e foque em cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Amados, assim como Paulo, somos chamados a testemunhar a luz de Cristo, enfrentando as adversidades com fé e ousadia. Deus nos dá estratégias e oportunidades e cabe a nós obedecer e avançar no chamado que Ele nos confiou. Agora, o que te impede de prosperar? Queridos, a prosperidade é um desejo legítimo e um propósito divino, mas muitos enfrentam barreiras que impedem seu pleno desenvolvimento. Para prosperar, é necessário compreender que Deus deseja abençoar todas as áreas da sua vida, seja espiritual, emocional, familiar, profissional, intelectual, financeira e física. Vamos entender agora, queridos, sobre prosperidade espiritual. Ter prosperidade espiritual significa possuir uma mente abundante e uma fé inabalável. Muitas vezes, limitamos Deus acreditando que Ele não pode fazer algo. Essa mentalidade de escassez precisa ser quebrada, pois Deus deseja que tenhamos um espírito próspero. Pessoas espiritualmente prósperas são livres de vícios, de mentiras e qualquer escravidão emocional ou espiritual. Elas sabem quem são em Deus e vivem como filhos
e filhas confiantes. Mas encontramos obstáculos, mentalidade de escravidão espiritual. Precisamos vencer. Qual a solução? Renovar a mente pela palavra de Deus e confiar plenamente em sua capacidade. Prosperidade intelectual. Amados, a prosperidade intelectual envolve estar em constante aprendizado e desenvolvimento. Pessoas prósperas intelectualmente têm sede de conhecimento e são interessantes de ouvir, pois estão sempre atualizadas e buscam entender melhor o mundo à sua volta. Quais os obstáculos? Obesidade cerebral com conteúdos fúteis. Qual a solução? Priorizar o aprendizado relevante e investir em conhecimentos que edifiquem. E prosperidade familiar. Falando de prosperidade familiar, uma família próspera vive em harmonia, onde há sabedoria para lidar com os desafios do dia a dia. Isso requer esforço e equilíbrio para construir relacionamentos saudáveis e um lar cheio de paz. Quais são os obstáculos? Falta de sabedoria para liderar a família. Solução: ser uma mulher sábia, um homem prudente e cultivar bons relacionamentos. Prosperidade emocional. Amados, a prosperidade emocional é ser maduro o suficiente para lidar com problemas sem se abalar. Uma pessoa emocionalmente próspera resolve os desafios rapidamente e segue em frente sem guardar mágoas ou feridas. Quais os obstáculos aqui? Instabilidade emocional. Qual a solução? Trabalhar na cura das emoções e fortalecer o equilíbrio interior. Agora falando de prosperidade profissional. No âmbito profissional, prosperidade é ser referência naquilo que faz. Não se trata apenas de dinheiro, mas de ser excelente em sua área de atuação, o que naturalmente atrai reconhecimento e oportunidades. Quais são os obstáculos encontrados? Mediocridade no trabalho. Qual a solução? Buscar excelência e se tornar indispensável no mercado. Agora, prosperidade financeira. Queridos, a prosperidade financeira é o resultado do acúmulo de bens e da capacidade de viver além das necessidades básicas. No entanto, ela depende diretamente de outras áreas, especialmente da espiritual, emocional e profissional. Quais os obstáculos que encontramos aqui? Crenças limitantes sobre dinheiro, fortalezas na mente. Solução: romper com a ideia de que o dinheiro é sujo ou que riquezas são incompatíveis com a vida cristã. Agora, prosperidade na saúde. Meus amados, uma vida próspera inclui cuidar do corpo por meio da boa alimentação, exercícios e hábitos saudáveis. Isso é essencial para desfrutar plenamente das bênçãos de Deus. Quais os obstáculos? Negligência com a saúde. Solução: cultivar disciplina para cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. Porque Deus quer te prosperar. Você já se perguntou? Porque Deus quer te prosperar. Deus deseja que você prospere, sabe para quê? Primeiro, cumprir suas promessas. Ele tem planos de bem para você. Segundo, expandir o reino. Prosperidade financeira e espiritual permitem que você contribua mais para a obra de Deus. Terceiro, fortalecer sua fé e testemunho. Sua prosperidade pode inspirar outras pessoas a confiarem em Deus. Quarto, promover o bem-estar geral. Sua prosperidade beneficia aqueles ao seu redor. E quinto, o que te impede de prosperar? Deus pode operar milagres
e provê de forma sobrenatural. Mas geralmente ele trabalha através do ordinário, ou seja, do esforço e do trabalho diário. Apostar na loteria ou esperar por soluções mágicas não é apenas uma ilusão, mas uma estratégia que o inimigo usa para nos desviar do propósito de crescimento. Agora, quais são as principais barreiras à prosperidade? Vamos lá. Primeiro, procrastinação e preguiça. Deixar tarefas para depois, dormir em excesso e conformar-se com o básico impede que você lute por algo maior. Agora, queridos, segundo, falta de persistência e resiliência. Começar projetos e não terminá-los é um grande obstáculo. Fracassos podem ser pontos de aprendizado essenciais para o sucesso. Terceiro, espírito de sanguessuga. Viver às custas de outras pessoas sem buscar independência demonstra falta de esforço e propósito. Agora, queridos, quarto, críticas ao sucesso alheio. Invejar ou criticar quem prospera ao invés de agir para alcançar os próprios objetivos bloqueia a sua evolução. Quinto, maus hábitos com o tempo. O tempo, ele é o ativo mais valioso que temos. Gastá-lo com atividades irrelevantes, como maratonar séries ou perder horas nas redes sociais, é desperdiçar o recurso mais precioso. Sexto, falta de planejamento e disciplina. A ausência de rotina, metas claras e organização dificulta o progresso. Planeje sua semana, seus meses e visualize onde quer chegar. Sétimo, reclamação e murmuração. Reclamar constantemente é um ato de ingratidão e atrai negatividade. Substitua as queixas por gratidão e ação. Atitudes para romper barreiras. Trabalhe no que ama. Escolha algo que te apaixone e que possa trazer resultados. Não importa se é um emprego tradicional ou abrir um negócio próprio. O importante é dedicar-se com excelência. Planeje o futuro. Amados, estabeleça metas claras, como trocar de casa, investir em um novo carro ou iniciar um empreendimento. Use sua fé para idealizar e acreditar em um futuro melhor. Busque conhecimento. Há inúmeros recursos gratuitos, como vídeos, tutoriais, para quem deseja aprender e prosperar. Agora, amados, honre compromissos. Pague suas contas em dia e mantenha um bom testemunho. A desonra e a má conduta fecham portas para a prosperidade. Seja disciplinado. Crie uma rotina que priorize o que é importante e elimine o que é infrutífero. Agora, seja grato, mas não conformado. A gratidão é essencial, mas isso não significa estagnar. Busque sempre avançar para níveis maiores. Muitas crenças equivocadas impedem a prosperidade, como a ideia de que dinheiro é mau, ou que apenas com uma boa formação se pode prosperar. Na verdade, o dinheiro apenas amplifica quem você já é, e prosperidade profissional depende de excelência, não apenas de diplomas. A prosperidade é um reflexo direto de esforço, planejamento, fé e ação. Deus pode transformar qualquer circunstância, mas é necessário que você se posicione e faça a sua parte. Saia do conformismo, sonhe grande,
e trabalhe com diligência para alcançar o que deseja. Amados, para prosperar, você precisa alinhar sua mente e coração com os princípios de Deus. Agora, queridos, eu aqui encerro, estou concluindo a minha fala. Desenvolva uma mentalidade abundante. Rompa com crenças limitantes e busque excelência em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você prospere para ser um testemunho vivo de suas promessas. Queridos, siga nossas redes sociais. Se você ainda não está inscrito em nosso canal do YouTube, tem um botão logo aqui abaixo. Se inscreva e após se inscrever, você vai no sininho, você vai tocar no sininho, ok? E você vai estar ativando o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo poderoso e interessante para a tua vida. E não esqueça, seu comentário, ele é importante. Comente aqui abaixo o que você aprendeu com esta palavra. E dê o seu like. Seu like é precioso, faz subir o nosso devocional e assim chegamos em outras pessoas para abençoá-las. E, amados, estamos também nas redes sociais. Lá no Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. No Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. Já no TikTok você vai colocar ministériopleno.news. Siga as nossas redes sociais. É só clicar aqui abaixo ou então ir lá no Instagram, Facebook ou TikTok. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno